Glória ao nome de Jesus. Eu queria lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excede todo entendimento. Amém? Bora pra cima para mais um vídeo. Tacar fogo nessa era dos filistas. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a sua vida. Bora pra cima. Amém? Hoje é dia de frase, hoje é dia de reflexão. Uma frase muito boa, até um pouco parecida com as anteriores que eu citei aqui. Parecida, mas não é a mesma. Tá bom? Bora pra cima então. Hoje é dia de frase. Se ajeite aí na sua cadeira, no caminhão, no carro, no sofá, na poltrona, no banheiro, onde tu estiver. Se ajeite e bora pra cima. Hoje eu vou estar apresentando este livro aqui, que eu já li e já recomendo. Esse livro aqui é muito bom, tá bom? Cérebro, uma biografia. Inclusive foi nesse livro aqui que é uma das informações que eu cito muito, porque eu aprendi nele, tá bom? Aquela informação do vídeo anterior, da frase anterior, 50% de você é os outros, eu aprendi aqui nesse livro, tá bom? Foi uma das informações que eu aprendi nesse livro aqui. Amém? É do David Eagleman, é um neurocientista. Eu vou estar lendo o resumo dele para você. Vamos lá. Neste livro, David Eagleman nos fala das mais recentes descobertas sobre o mais complexo dos objetos de que se tem notícia em todo o universo, o cérebro humano. O autor nos mostra como ele cria novas conexões em resposta às experiências práticas e analisa os dispositivos que o ajudam a recuperar funções danificadas, como visão e audição. Também aborda a maneira como as novas tecnologias revelam o alcance e os limites da empatia humana. Ao descobrir que ver alguém vivenciando uma dor física aciona em nós os mesmos neurônios ativados pela experimentação direta da dor. Essas áreas do cérebro reagem até mesmo em resposta à rejeição emocional. Comparando o cérebro humano a um dispositivo capaz de configurar a si próprio, Eagleman mostra que não importa o tipo de dados, o cérebro descobre o que fazer com eles. E desta forma, revela que podemos hackear nosso próprio sistema para compreendermos quem somos e nos tornarmos pessoas melhores. Vamos a alguns comentários aqui feitos sobre o livro. Na melhor tradição de Carl Sagan, Eagleman mostra que ciência pode ser interessante sem precisar de afetação. Forbes. Uma introdução perfeita à forma como a biologia dá origem à mente. As respostas que Eagleman fornece são consistentemente claras, envolventes e provocadoras. Nature. É como descobrir um mundo novo e estranho dentro de sua cabeça. Brian Eno. Cada página traz revelações tão fantásticas que quase nos fazem engasgar. Seria impossível assimilar todas elas se não possuíssemos justamente esta coisa tão extraordinária, um cérebro. Stephen Free. Beleza? Então esses são alguns comentários do livro. Eu recomendo ele, é um livro muito bom para você saber um pouquinho como o seu cérebro funciona. Irmão Cleberson, quero comprar R$80. Você dá com todo prazer. Arrume mais 12 inscritos para o nosso canal. O livro é seu de graça na faixa. E você que deseja nos convidar para ir em sua igreja, no mínimo um livro comprado, passagem de e de volta estaremos indo com todo prazer. Amém? Bora pra cima para o conteúdo de hoje. Produção, roda.
A vinheta. Ó. Profetizo mais amor para sua vida, viu? Em nome de Jesus. É forte demais. Mais amor. Produção, roda a vinheta. Chega de lero-lero. Roda a vinheta. Você que tá triste, você que tá cabisbaixo hoje, sinta a alegria invadindo o seu ser agora. Vai. Sim. Glória ao nome. Glória ao nome de Jesus. Sinta alegria no seu ser. É forte demais, Brasil. Amém. Bora pra cima para o conteúdo de hoje. Frase de número 92, hein? Olha aí, vamos pra cima. Você que quer crescer, quer se desenvolver, o canal aí Seja Fonte, louvor, frase, palavra aí, bom humor, já tem 92 louvores, 92 frases depois desse vídeo de hoje e 91 mensagens bíblicas. Quer crescer? Tá no canal certo. Aqui é de nível em nível, na presença de Jesus, beleza? Você que deseja também entrar em um grupo de WhatsApp, você que tem dificuldade de crescimento espiritual e dificuldade, já tem ano de crente e nunca leu a Bíblia toda, nenhuma vez. Tem essa dificuldade? Me comunique, vou deixar na descrição aqui desse vídeo, tá bom? Um contato para você entrar nele aí e se comunicar comigo, eu vou te incluir nesse grupo e te falar como funciona. Beleza? Bora pra cima. A frase de hoje é essa aqui, ó. Quem um dia fez história é porque se apegou à história de alguém. Amém? Isso é uma verdade. Quem um dia fez história é porque se apegou à história de alguém. Vamos lá. Todas as pessoas que você trouxer aí na sua memória, que foram grandes homens, grandes mulheres, grandes homens de Deus ou até pessoas que não estão no nosso meio cristão, no nosso meio evangélico, mas foram grandes homens, grandes mulheres, como, sei lá, Albert Einstein, Bruce Lee, Michael Jordan, Ip Man, enfim, tem tantos, Pelé, Maradona, tantos homens aí que foram grandes nas suas respectivas áreas, tá bom? E o que eu quero trazer hoje de reflexão é justamente isso. Se você não tem uma história a qual você está se apegando nela, se você não tem ainda alguém que você trata como referência ou uma história de alguém que já faleceu e te chamou muita atenção, você está perdendo tempo, porque isso é força para você. Eu vou te mostrar por quê, tá bom? Olha bem a frase de hoje, a reflexão de hoje. Quem um dia fez história, quem um dia deixou o seu legado, deixou a sua história falando, morreu, mas até hoje você conhece pessoas grandiosas que mesmo depois de mortas, a sua história continua falando. Quem um dia fez história é porque se apegou à história de alguém. Mosquitinho chato, hein? Pô, chato mosquitinho. Tá bom? Então guarde muito bem isso. Quem um dia fez história é porque se apegou à história de alguém. Eu já falei muitas vezes, não vou repetir hoje nesse vídeo para não ficar tão chato, mas ninguém se desenvolve por si mesmo, tá bom? Todo ser humano precisa de outro ser humano para se desenvolver. Ser humano desenvolve ser humano. Então você está perdendo tempo no momento em que você não se espelha em alguém, no momento em que você não tem uma história a qual você quer se tornar como essa história ou quer até melhorar essa história. Você está perdendo tempo, vou te provar por quê, tá bom? Você pode ver que grandes homens, como eu já citei aqui, Moody, quem era a referência de Moody?
Eu já li aqui 3 livros aqui que falam do como Moody tratava um certo abençoado como sua referência, ao ponto de dizer que sua energia, sua veemência, sua força espiritual vinha primeiro da Bíblia e depois da sua referência. Olha só, para você ter uma ideia. Moody, ele foi um grande homem? Nem se fala, ganhou muitas almas para Jesus. Mas quem era a referência de Moody? A qual ele queria se tornar? A qual ele queria parecer com ela? A referência de Moody era Spurgeon. Ao ponto de, repito, ele dizer... a minha força vem primeiro da Bíblia, vem primeiro de Deus e depois de Spurgeon. E ele ainda disse, se Deus pode usar o Spurgeon dessa forma, ele também pode usar a nós. Então, olha só para você ver, Moody só foi quem foi porque se apegou, porque se espelhou em alguém, se apegou à história de Spurgeon. Vamos agora partir para uma outra área. Bruce Lee, creio que você já ouviu esse nome, um grande mestre das artes marciais, Bruce Lee. Você acha que Bruce Lee teve uma referência? Teve também. E se você for pesquisar na história, a grande referência de Bruce Lee era chamada de Ip Man, tá bom? Que tem até os filmes, se você quiser assistir, Ip Man 1, 2, 3 e 4. Filmes muito bons. Já assisti eles, são filmes muito bons, eu também indico, filme de luta, tá bom? Então olha só, Bruce Lee foi um grande lutador? Foi, nem se fala. Até hoje, algumas pessoas chegam a dizer que foi um lutador incomparável, tá bom? Incomparável mesmo, lutava muito, tinha força por ser magrelinho, mas o magrelinho tinha força no soco e no chute, tá bom? Tinha força e ele era muito veloz, tá bom? Ao ponto de algumas pessoas dizer na sua história que se você tivesse com uma mão aberta e colocasse uma moeda e o Bruce Lee tivesse na sua frente, ele conseguia pegar a moeda da sua mão antes de você fechar. Só para você ver a velocidade desse rapazinho, viu? Ele conseguia pegar a moeda da sua mão antes de você fechar ela. Tá bom? Então até Bruce Lee, que foi um grande lutador, teve uma grande referência. Se apegou à história de alguém. História de quem? Ip Man. Depois é só você assistir aí. Ip Man 1, 2, 3 e 4. Esses 4 filmes. Que é dele, o mestre do Bruce Lee. Tá bom? Você vai gostar muito, você não vai perder tempo não. Amém? E agora, vamos para finalizar a nossa área cristã. Eu citei uma área cristã, Spurgeon e Moody e Spurgeon. Citei Bruce Lee e Ip Man, a área da luta. E agora vamos para nossa área. Hebreus capítulo 12, versículo de número 1, quando cita ali que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, algumas pessoas interpretam esse texto como se fosse uma advertência para não pecar. Olha, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha e é por isso que a gente não pode pecar, hein? Porque tem muita testemunha vendo, tem muita gente ouvindo o que a gente está falando, vendo o que a gente está fazendo, e não é isso. O que o texto quer dizer como uma nuvem tão grande de testemunha, testemunha ali no grego é mártir, martírio, é alguém que morreu por uma ideia, alguém que morreu pela sua fé, alguém que morreu pela sua crença. E qual a nuvem de testemunha que o texto está falando então, irmão Clebson? A nuvem de testemunha que o texto está falando é justamente apontando para o capítulo 11 de Hebreus. Qual é o capítulo 11? A história ou a galeria dos heróis da fé. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Está dizendo justamente essa frase de hoje, viu? Quem um dia fez história é porque se apegou à história de alguém. Ali está a galeria dos heróis da fé, que só deixaram a sua história na história porque se apegaram à história de alguém. E depois de terminar a galeria dos heróis da fé, aí vem os cristãos do Novo Testamento,
que só deixaram sua história porque se apegaram à história de Cristo, se apegaram à história de Paulo, se apegaram à história de Pedro, de Tiago, enfim, dos apóstolos. Por isso que a igreja ela veio tão forte, porque vem uma geração que se apega à geração anterior. Aí vai um se apegando na história do outro, tendo eles como referência, tratando o que eles falam como referência, o comportamento deles como referência, e isso acaba gerando força dentro das pessoas que têm boas referências. Então, e você? Hoje a reflexão é você, tá bom? Você quer deixar sua história? Quer deixar um legado? Será que você tem a ideia de, enquanto você estiver vivendo aqui, você contribuir com o mundo através da sua existência, através das suas ideias, através dos seus comportamentos? Se quer, aqui vem uma pergunta: quem é que você está tratando como referência? Porque dependendo da pessoa que você trata como referência, vai dizer se você vai deixar sua história realmente ou não. Grave muito bem essa ideia do dia de hoje. Quem um dia fez história é porque se apegou à história de alguém. E repito, não interprete a partir de hoje o texto de Hebreus de forma errada. Testemunhas ali não é uma advertência para você não pecar, porque você está sendo visto e ouvido por um monte de gente que está no mundo. Não é isso. Ali as testemunhas que o texto fala é exatamente a do capítulo 11. Os heróis da fé, referências que eu e você tem que se apegar, referências cristãs que eu e você temos que se apegar se quisermos também deixar um bom legado aí no cristianismo, se quisermos deixar aí uma boa história no cristianismo, tá bom? Essa é a frase de hoje. Reflita, quem é que está sendo a sua referência? Quais são as histórias que você está se apegando, tá bom? Dependendo da pessoa que você escolha para ser a sua referência, vai dizer se você vai deixar sua história ou não, tá bom? Eu já falei muitas vezes, tá bom? Para você aumentar o seu crivo e melhorar o seu crivo quando se trata de referência. A sua referência não pode ser aquele que só prega bonito, canta bonito, ensina bonito, toca bonito, ou seja, faz qualquer coisa bonito. Não. Primeira coisa que você tem que ter aí como crivo das suas referências é a sua referência, ela tem que buscar a Deus diariamente, tem que ter um relacionamento com Deus diariamente. Segunda coisa, a sua referência tem que ter bom caráter, tem que ser honesta, tem que ser generosa, tá bom? Tem que ser uma referência a qual você possa olhar e seja um exemplo de ser humano e um exemplo de cristão. Todas essas pessoas que eu citei aqui, Moody, Spurgeon, Hebreus capítulo 12, versículo 1, apontando para Hebreus capítulo 11, Galeria dos Heróis da Fé, ou seja, só estão na história por quê? Galeria, Galeria dos Heróis da Fé. Só estão em Hebreus 11 por quê? Porque se apegaram à história de alguém e procuraram viver de acordo. Pessoas verdadeiras, honestas e generosas. Amém? Então reflita muito bem a partir de hoje sobre esta colocação, sobre esta frase. Quem um dia fez história é porque se apegou à história de alguém. Ou seja, se eu quiser deixar a minha história, o meu legado na vida, eu também tenho que me apegar a boas histórias. Pessoas ótimas e maravilhosas que, primeiro, tiveram um bom relacionamento com Deus e, segundo, tinham bom caráter. Exemplos de pessoas de caráter. Amém! Bora pra cima, seja fonte. Reserve um tempo com Deus no seu dia, viu? Se você quer ser referência para alguém, tem que reservar um cadinho de tempo com Deus no seu dia. Sorriso de crente. E Deus abençoe.